Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou fazer uma construção com vocês, um exercício que eu tava há um tempão pra gravar, mas eu achei importante, antes de gravar esse vídeo, gravar um outro, que é esse daqui, que fala sobre a quarta proporcional, define, inclusive faz a construção aqui com vocês. É um vídeo um pouco mais longo, mas é porque tem muitas coisinhas interessantes aqui, e a partir desse conceito a gente vai fazer várias construções mais complexas, né? Então a gente tá avançando aqui no canal, então entendendo que já tem vários vídeos mais de construção fundamental, muitos de triângulo, enfim, alguns um pouco mais diferentes, de isometria, de arcos. Eu achei importante a gente adentrar um pouco o mundo aí dessa parte de expressões algébricas, enfim, que é bem rico pra gente. E aí, tem esse exercício clássico, que é, você tem um triângulo, nesse caso um triângulo ABC, e o nosso objetivo é inscrever um quadrado nesse triângulo. O que isso significa nesse caso, tá? Significa que, primeira coisa, um dos lados do quadrado vai estar contido em os lados do triângulo. E todos os vértices do quadrado estarão contidos nos lados do triângulo, tá? Vou desenhar para você literalmente, porque é difícil entender, né, só falando. Então, aqui eu tenho um triângulo ABC. Na posição desse meu triângulo, a base é AB. O que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro de lápis, lapiseira quer dizer, para ver se fica razoável, tá? Essa é só uma análise, né, do problema. Então, a ideia é que aqui você vai ter um quadrado. E esse quadrado, ele vai estar inscrito no seu triângulo, ó, ficou bem bom. Então, aqui eu vou passar a caneta, tá? Só para ficar mais visual para vocês, porque eu vou usar a lapiseira para fazer outras coisas. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um triângulo ABC e eu tenho um quadrado. Esse quadrado eu vou nomear de quadrado QPNM. Então, MNP aqui, tá? Se ele é um quadrado, eu sei que todos os ângulos são retos, que todos os lados são congruentes e assim sucessivamente. Qual que é o propósito do exercício? Você pegou uma folha, você leu esse enunciado e nessa sua folha você já tinha um triângulo. Esse triângulo já estava lá, tá? Então, eu vou desenhar aqui esse triângulo como um triângulo qualquer, mas a ideia é que esse seu triângulo, ele já existia. O que você precisa, de fato, agora é colocar o seu quadrado aqui dentro, satisfazendo essas condições aqui, ele tá inscrito nesse triângulo. E aí, gente, é aqui que vem o pulo do gato, né? Se olha para esse problema, eu falo eu também, tá? A primeira vez que eu tive contato. Não sei muito para onde ir. Fico meio confusa, não é que é muita informação, é pouca informação, né? Isso deixa a nossa cabeça meio que num limbo. Então, como que a gente vai criando estratégias para resolver problemas como esse? O que eu penso quando eu pego um problema novo, né? Como esse daqui. Tá, eu quero escrever esse quadrado, então, se eu encontrar onde vai estar um dos vértices, talvez aí eu consigo fazer os outros. Será que eu consigo definir qual vai ser a medida do lado do quadrado? Será que existe uma relação entre o lado do quadrado e o lado do triângulo? Uma relação talvez entre a altura? Será que esses pontos, tem mais de uma posição possível para esses pontos? Será que essa posição é única? Percebe? Eu vou me fazendo várias perguntas para me dar alguma ideia. E aí, muitas vezes, a gente vai num caminho que é desenhar na figura, né? Então, a gente não pode ter medo de desenhar. Então, eu vou começar a desenhar. Eu não sei, eu quero encontrar o lado. Vou tentar encontrar algumas relações. Minha ideia é, se eu encontrar a medida do lado desse triângulo, acho que eu consigo realizar a construção dele. Lado do quadrado, quer dizer. Vou chamar o lado de x, então. Aqui mede x, aqui mede x. Eu já tenho um triângulo. Então, se eu conseguir encontrar uma relação entre o lado do triângulo e o lado do quadrado, ou entre a altura do triângulo e a altura do quadrado, né, que vai ser o próprio lado, algo de interessante pode surgir. Tá bom, então vamos lá. Deixa eu desenhar aqui uma altura. Essa daqui, a altura do nosso triângulo. Tá, eu vou chamar essa altura, vou trazer ela aqui para fora para não ficar tão poluído. Vou chamar essa altura de H. Então, H é a altura do meu triângulo ABC, né? Ah, mas olha, quando eu faço isso daqui, necessariamente QP vai ser paralelo a BC. Por quê? BC é um lado, MN é um lado do quadrado, BC é um lado do triângulo, QP é um lado do quadrado. Os lados opostos dos quadrados são paralelos. Então, MN é paralelo a QP, automaticamente QP é paralelo a BC.
Ah, então tudo bem, então tem uma ideia de paralelismo. Se tem um paralelismo, automaticamente eu também tenho aqui relações entre os ângulos. Ah, então esse ângulo aqui vai ter a mesma medida que esse ângulo vai ter a mesma medida que esse ângulo aqui vai ser um ângulo comum a dois triângulos. Quais são? O AQP e o ABC. Então, note que eu tenho aqui uma semelhança de triângulos. Eu tenho que o meu triângulo AQP, ele vai ser semelhante ao triângulo ABC, né? Então, esse triângulo é semelhante a esse. Qual que é a relação de semelhança? Por ângulo, ângulo. Eu tenho aqui, né, que eles vão ter todos os ângulos congruentes, automaticamente os lados também serão proporcionais entre si. E aí, gente, a gente pode pegar algumas coisas. Por exemplo, se isso daqui é verdade, eu sei que o meu lado, a medida de QP vai ser proporcional à medida de BC. E a medida da altura, né? Então, sei lá, vou chamar esse ponto aqui de ponto H. E a H vai ser proporcional a H1. Né? Isso daqui vai ser verdade entre esses dois triângulos. Ah, legal. Então, vamos ver o que a gente tira daqui, né? Eu vou chamar o lado do triângulo, né? A base do triângulo de A, tá bom? Vou falar que essa medida aqui mede A. Então, o que eu tenho daqui, né? Eu tenho que QP. QP mede X, que é um lado do meu quadrado. E também é a base desse triângulo. BC. BC mede A. Então, X tá para A, assim como AH. AH é a altura desse triângulo pequenininho. Mas olha, gente, a altura do meu triângulo grande é H. O lado do quadrado é X. Então, essa partezinha aqui, ela vai medir tudo que é H menos X. Então, isso, H menos X. E do triângulo grande é H. Tá bom, quais são as medidas desconhecidas aqui, né? O único valor desconhecido aqui é X, porque A eu tenho, porque eu tenho o lado do meu triângulo, desculpa, e H eu tenho, que é a altura desse triângulo. Então, a medida aqui que eu quero descobrir no final da história é o X. O que eu vou fazer? Eu vou manipular isso daqui, de modo que eu consiga encontrar o lado do meu quadrado. Então, vamos lá, vou multiplicar em X primeiro. X vezes H igual A vezes H menos A vezes X, né? Então, ai, cara, é muito rápido. Gente, o objetivo aqui não é isso daqui, né? Mas, enfim, fiz uma multiplicação simples aqui. Vamos lá, vou isolar o X. Então, XH mais AX vai ser igual a H. Coloco o X em evidência, H mais A vai ser igual a H. Então, o X vai ser igual a vezes H sobre H mais A. Nossa, meu H, ele... Ah, não, foi mantendo, né? Então, o que eu fiz aqui? Depois faz com calma, tá? Mas eu basicamente fiz uma manipulação de modo a isolar o meu X. Agora, eu sei, então, que o X, ele vai ser A vezes H sobre H mais A. E aí, eu posso tentar manipular isso daqui de modo que eu encontre uma quarta proporcional, né, ó. Eu tô nessa parte aqui, então, X é igual a um produto sobre um número. Isso daqui é uma soma, mas tudo bem, se eu somar, isso vai dar um valor. Ah, eu quero chegar aqui. Beleza, tranquilo. Então, o que eu sei basicamente? Aqui eu tenho que o A mais H sobre A vai ser igual o H sobre X, né? Então, eu basicamente só troquei isso daqui, fiz uma inversão e cheguei nessa relação. Que relação que é essa daqui? É a quarta proporcional. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho que X é a quarta proporcional entre A mais H, A e H. Ou seja, eu preciso encontrar agora essa quarta proporcional. Eu já tenho o valor de A, já tenho o valor de H, porque todos os valores estão determinados aqui no meu triângulo, tá? Repito, tá? Se isso daqui foi uma questão para você, volta e faz com calma. Se eu me alongar muito aqui, o nosso vídeo vai ter aí 25 minutos, tá? O que eu vou fazer agora, então? Eu vou virar a folha e eu vou realizar a construção desse A mais H, a construção dessa quarta proporcional, tá bom? Então, vou copiar aqui. O que eu tenho? Eu quero construir a quarta proporcional aqui. A
mais H sobre A vai ser igual a H sobre X. Então, basicamente, eu vou fazer só um esboço aqui para vocês visualizarem melhor. O que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui... isso aqui eu também posso escrever como sendo, por exemplo, H sobre X igual A mais H sobre A, né? Só trocando a igualdade. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, posso fazer isso daqui como sendo o nosso H, esse daqui como sendo o nosso A. E aí, tem muitos modos de se fazer, né? Deixa eu organizar o... Acho que o modo melhor de organizar, então, gente, vai ser fazendo o seguinte. Vou... Na verdade, seguir essa ordem que a gente meio que já tinha determinado aqui, né? Então, eu vou fazer o A mais H. Aqui vai ser o H. Aí, aqui vou ter uma partezinha que vai ser o meu A. E aí, automaticamente, essa medida aqui que eu tenho vai ser o nosso X. Né? Então, eu quero realizar essa construção. Lembra que isso daqui é o Teorema de Tales? Enfim, bora. Então, vamos lá. Vou fazer a construção em si. Isso daqui foi mais só para você saber quais são as medidas que eu tô utilizando, tá? Vou começar com uma reta. Essa outra reta aqui, tanto faz. Calma aí, eu tô achando que tá um pouco torto aqui. Vou começar daqui, que acho que ali eu dei uma escorregada, tá bom? Vou até apagar essa parte aqui. Então, enfim, tenho aqui, eu vou dar nome para esses pontos aqui, para vocês entenderem melhor, tá? Vou chamar de A, B, C, D, E. Então, esse daqui é o nosso A. Eu vou pegar as medidas, então, A mais H, por exemplo, e aí eu vou vir aqui e vou realizar a construção da altura, porque eu só tenho a medida de A no final da história, né? A altura, lembra que ela vai ser um segmento perpendicular ao lado, passando pelo vértice oposto. Se eu quero a altura relativa a A, vai ser uma perpendicular ABC, passando por A. Eu vou vir aqui, vou prolongar um segundinho. Aqui o que eu tô fazendo é basicamente construção de altura, tá? A gente também já tem vídeo no canal aqui sobre isso. Se é uma questão para você, vale a pena aí você dar uma retomada, tá? Então, aqui eu tenho essa medida, como se esse ponto aqui fosse o nosso H1, tá? Então, eu vou fazer esses transportes, ó. Aqui vai ficar um espação, né? Porque, olha só, vou pegar a medida de A. Esse daqui, o seu triângulo pode ter medidas diferentes, tá bom? Mas aqui peguei a medida de A. Vou determinar aqui. Agora, eu vou pegar a medida de H, né? Ou seja, eu estou fazendo transporte de medidas. Eu já percebi que eu vou precisar prolongar aqui, não tem problema. Cabendo na folha, tá ótimo, né? Vou prolongar aqui, né? Então, é um clássico precisar prolongar, dependendo das medidas. Você poderia ter organizado o teorema de outro modo, né? A quarta proporcional de outro modo, mas desse jeito também funciona, tá? E agora, então, aqui eu tenho A mais H e não vai ter espaço. Vou precisar reorganizar um segundo. Pessoal, voltei, peço desculpa. O espaço aqui ficou pequeno, tá? Você poderia ter usado de outro modo essa relação para você poder ocupar um espaço menor, mas eu achei que assim ia ficar um pouco mais simples, mas só tem uma questão de espaço. Então, para não prolongar muito o vídeo, eu fiz essa construção separado. E aí, aqui eu já encontrei a medida de x, né? Então, esse daqui é o lado do nosso quadrado, né? Então, basicamente, eu fiz a construção da quarta proporcional, que eu já fiz um vídeo para vocês e acabei de retomar. Tá? Então, agora, beleza. Agora, eu vou voltar lá pro meu problema. Eu já tenho o meu triângulo, então, agora eu vou usar o lado do quadrado que eu tenho. Olha só, necessariamente, eu sei que... Eu não sei nenhum vértice do quadrado, mas eu sei o lado. E eu sei que um dos lados do quadrado, ele vai ser paralelo... Dois lados, na verdade, né? Paralelo à altura, né? Então, eu já tenho a altura aqui, porque eu já construí para encontrar a sua medida. Então, eu vou pegar aqui... X, que é o lado do nosso quadrado. Vou traçar aqui. E aí, olha comigo, ó, atenção comigo. O que que eu encontrei? Eu tenho esse ponto H1, que é esse ponto pé da perpendicular, né, do triângulo ABC. E eu tenho esse ponto aqui, que é o nosso ponto H. Agora, concorda comigo que se eu traçar uma paralela ABC passando por H, necessariamente eu vou encontrar Q e P? É isso que eu vou fazer, então, né? Então, eu vou vir aqui... Vou construir uma paralela a essa reta, passando por H. Calma aí, que medida pequena fica mais chato.
Nós vamos realizar essa construção, né? Então, basicamente, uma perpendicular a AH1 passando por H. Vou traçar aqui essa reta. E aí, gente, quando eu fizer isso, eu tô determinando aqui 2 pontos. Esse ponto aqui, que é o ponto Q, e aí aqui não deu pra ver direito, que minha posição é sempre ruim. E esse daqui é o nosso ponto P. Perfeito, eu já tenho um lado do quadrado, agora ficou fácil, né? Agora eu posso construir uma perpendicular a BC passando por Q, por exemplo. Mas tem outros modos, tá? Você faz aí o que for mais intuitivo pra você na hora. Então, eu tô fazendo aqui. Fiz, vou traçar só até onde me interessa, então só até aqui, por exemplo. E aí, aqui eu já tenho o M, né? Então, agora ficou fácil, porque eu já tenho X, né? O lado do quadrado que é X. Eu já tenho M, sei que o N, então, vai estar aqui. Então, esse daqui é o nosso N. E aí, eu já consigo traçar, então, o outro lado do quadrado, que é esse. Vou usar uma outra cor, queria usar uma cor mais viva aqui. Vou usar um vermelho, porque, na verdade, uma caneta com a ponta mais grossa, pra vocês visualizarem melhor. Então, aqui eu tenho que esse daqui é o nosso quadrado, gente. Eu considero que dos vídeos que a gente tem aqui no canal, esse daqui... desculpa que ficou impreciso, mas eu não tava vendo, né? Esse daqui é um dos nossos exercícios mais complexos, tá? É um exercício muito clássico, é um exercício que vai demandar aí um tempo, uma energia, né? Então... fazendo passo a passo aqui, ele demora bastante, porque a gente tem várias relações, então passa por uma análise, passa por uma questão algébrica, passa pela retomada da quarta proporcional, a construção da quarta proporcional, depois, agora, como que eu uso essa informação para, de fato, construir o meu polígono, mas eu acho o exercício muito rico, né, que vai trabalhar aqui com vários conhecimentos matemáticos importantes pra gente. Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, comenta, se inscreve no canal para dar aquela moral. E não se esqueça sempre, bora construir?